Galera do Papo de Fã, começamos mais uma edição aqui. Olha, eu tenho muita gratidão de te receber no programa, porque você e todo o seu grupo, né, me remete a uma nostalgia da infância, assistindo com o pai, Caceta e Planeta. Eu imagino que você já deve ter cansado de escutar isso de pessoas de 30 e poucos anos. Não, né? É normal. Agora o que me surpreendeu foi que o seu pai deixava você ver o Caceta. Deixava, ao lado dele. Tá vendo? E eu achava muito bom. A coisa que eu mais escuto é falar assim, eu tinha que ver escondido o Caceta. Não. Meu pai não deixava, minha mãe não deixava, porque tinha aula de manhã, então eu tinha que ficar lá escondido, que era tarde de programa. Então tem muita essa história assim, né, do Caceta. Mas bacana, mas muita gente viu. Eu achava bacana porque a quarta-feira pela manhã o assunto era sempre o Caceta de terça-feira, né? Exatamente. Todo mundo fala isso. É muito bom te conhecer, estar conversando com você aqui, justamente por causa que acho que assim que para quem está assistindo também e acompanhou essa história tão vitoriosa de vocês, dá uma saudade do que vocês fizeram. Na minha opinião, foi uma história muito bonita na TV, no humor, na política, assim, de certa forma, assim, questão de opinião, de expressão de pensamento, de mudar, de abrir um pouco a cabeça das pessoas, do público, né? Comunicar com a massa, porque vocês fizeram um sucesso na época que não tinha internet. Exatamente, né? Exatamente. Não tinha rede social para você divulgar o trabalho, né? E ali o Caceta foi foi de uma grande popularidade, né? A gente, assim, sem falsa modéstia, foi um programa que pôs a sua marca na história do humor brasileiro, né? E o Hélio está aqui em Goiânia, vai me falar agora também se é a primeira vez que está vindo aqui. Eu dei uma estudada, eu vi que você está cheio de projetos simultâneos. Nós vamos falar dos seus projetos, sim. Mas eu quero primeiro saber, nessa questão sua, você está aqui hoje em Goiânia para se apresentar no stand-up. Como que começou esse desdobramento? Porque você é ator, roteirista, entre muitas outras funções, escritor, e agora stand-up. Como que surgiu isso na sua carreira? Já tem quanto tempo? E quero saber se é a primeira vez aqui em Goiânia. Não é a primeira vez que eu estou aqui em Goiânia. Eu vim 2 vezes aqui com o Caceta e Planeta. Não, como stand-up que eu falo. O stand-up é a primeira vez. Certo. Tá? Eu vim aqui, olha, você não era nem nascido. Não, mas vocês vieram ano passado no teatro. Eu vim aqui nos anos 90, quando o Caceta ainda não tinha... O Caceta estava começando o programa na televisão, Caceta e Planeta Urgente. A gente estava ainda numa fase mensal do programa e a gente ainda tinha tempo de circular pelo país fazendo show. E aí a gente veio em dezembro de 2019, antes da pandemia, a gente veio aqui fazer um show que comemorava justamente os 30 anos de carreira do Caceta, tá? Era para ser uma turnê que foi abortada por conta da pandemia, e agora eu estou vindo num projeto solo, né? Já tem algum tempo aí, já tem uns 3, 4 anos que eu venho brincando no mundo do stand-up, porque assim, é a expressão que acontece hoje nos palcos em termos de humor, né? É o stand-up, né? Então fui me aproximando da garotada, da rapaziada, para entender essa nova arte, né? Essa arte de cara limpa ali, de você chegar e mandar o seu papo ali direto, papo reto com o público ali, receber o retorno imediato, né? Porque a gente tinha uma audiência enorme, mas você ficava sabendo, gostei, não sei o que, você não ouvia a gargalhada do público. Não recebia direct, exatamente, nem comentários. Exatamente. E embora a gente tenha começado como uma banda de música, sabia? A gente veio aqui, justamente nos anos 90, a gente tinha uma banda de música de humor, sabe? Como era os Mamonas Assassinas, digamos. Pedra Letícia, recentemente. Que é goiana também. É goiana, eu gosto muito deles. Inclusive, eles cantam uma música do nosso repertório, Diga. Né? Enfim, um povo muito bom. E aí o Caceta fazia um show de humor, e era uma banda, uma mega banda, com saxofonista, tecladista, baterista, cara, uma banda enorme, gente pra caramba no palco, dinheiro nenhum. Mas enfim, começamos assim. E aí, justamente esse show que a gente fazia, ele foi visto por um diretor da Globo, né, que é o Boni, e ele viu, na época a gente era redator do TV Pirata, e ele viu um potencial da gente ir pra frente das câmeras a partir do show. Mas quando a gente começou a fazer o show semanal, a gente teve que parar de ir pro palco, né? Não tinha condição. A gente era ator e autor, uma situação inédita. Eu acho que até hoje, né? Não tem um programa onde os atores são os autores do seu texto na TV. Isso não acontece. Hoje em dia, inclusive,
quase não tem praticamente na TV aberta, tem um programa de humor. E eu vi pelo seu currículo que a sua área era de engenharia, aí eu te pergunto, o Caceta que te puxou para mudar completamente a sua vida profissional, como é que foi isso? Na verdade, assim, a gente começou a fazer um jornalzinho chamado Caceta Popular na Faculdade de Engenharia. Certo. Eu, Beto Silva e Marcelo Madureira. E depois a gente trouxe o Cláudio Manuel, o Bussunda, fizemos um jornal que fosse além da universidade. Esse jornal depois se transformou numa revista. Aí a gente se fundiu com o Planeta Diário para fazer shows justamente no início do TV Pirata. E tudo foi dando certo muito rápido? Mais ou menos, né? Porque o jornalzinho começou em 1978 e eu pude largar a engenharia e tal, me dedicar ao humor em 1988, ou seja... 10 anos praticamente. 10 anos. O sucesso de uma hora para outra leva mais ou menos uns 10 anos. Porque hoje a gente tem muita gente que é digital e fica buscando esse sucesso, porque hoje ele vem mais rápido, né? Exatamente. Essa sensação de sucesso, né? Hoje infelizmente, é diferente. Na época não tinha um BBB pra gente se meter e de repente ficar famoso, né? É verdade. Hélio, como que a pandemia, eu queria saber se ela de alguma forma mudou a sua forma de trabalhar, teve alguma mudança depois? Se a gente puder considerar já que daqui uns dias, quando esse vídeo for lançado, nós já podemos falar de pós-pandemia, de uma nova forma de se trabalhar e se expor, né? Você acha que a pandemia de alguma forma mudou o rumo da sua vida profissional? Eu acho que a pandemia ela criou alguns outros recursos, né? Você não podia fazer daquele jeito, né? O show presencial não acontecia e tudo. Então acho que o trabalho indoor acabou tendo mais importância, mais peso, né? Então, me dediquei mais a escrever roteiro e tal. E ia fazer live, né? No ano passado eu fiz muita live, eu virei um liver, entendeu? Toda hora estava ali fazendo uma live e tal. Agora já deu uma baixada, porque, enfim, temos outras atividades aí. Estamos aqui, estou agora em Goiânia e tudo mais. Mas eu acho que ele mexeu muito, assim, né? Tem essa coisa de você estar mais em casa. E era curioso que você acabava atendendo a mais gente, a televisão e tudo mais, tudo de dentro de casa, né? Onde você tem uma intimidade, você está mais à vontade, tudo. Né? Lá no começo, assim, você tinha dificuldade de acreditar que você conseguiria produzir dentro de casa da mesma forma como era antigamente, poder sair e fazer as coisas? Achava... Demorou um pouquinho para passar uma primeira marcha? Sim, com certeza. Entender que dá para trabalhar mesmo em casa? Havia uma inércia ali no começo. No começo havia uma indefinição porque você não sabia quanto tempo que ia durar, né? Então, no início a gente estava esperando passar para voltar a trabalhar. Aí quando você viu que não ia passar assim não rápido, falou, bom, é melhor trabalhar, né? Porque sem trabalhar não vai dar certo essa história não, né? A conta não vai fechar, né? Mas enfim, teve assim... É muito triste essa história toda, porque muita gente perdeu parentes, né? Amigos, colegas de trabalho, enfim, ídolos, né? Muita gente se perdeu aí e você teve que se adaptar. Nessa adaptação, a gente tem sempre que buscar assim, alguma coisa de positivo. Então, o fato de estar trancafiado na casa com a família, aquilo criou uma intimidade maior com aqueles que estavam naquela casa, né? Então, assim, meus 2 filhos, minha mulher, a gente ficou muito íntimo. Por outro lado, tinha um filho que namorava em casa, que a gente passou 6 meses sem ver, entendeu? Meus irmãos, eu custei muito a vê-los. Fui fazer um churrasco recentemente para encontrar parte deles. Tem um irmão que eu não vejo também realmente desde a época do pré-pandemia, cara. Ele é militar e está agora em Juiz de Fora, então não tenho contato. Isso é muito chato. Olha, a gente falou aqui da sua carreira no Caceta, falou que você está com esse novo desdobramento da sua vida fazendo stand-up Cara Limpa, mas ele também é escritor, tá com um filme novo agora, o Correndo Atrás. Eu queria que você me explicasse, e para quem está assistindo já que é um lançamento, está chegando agora nas plataformas, qual que é a mensagem que o seu filme quer passar? Porque eu acompanhei algumas entrevistas você falando que você quer dar uma mensagem diferente do subúrbio do Rio de Janeiro, mas explica mais sobre um pouco mais de que é essa mensagem que você quer passar. Você tocar nesse assunto. O filme chama-se Correndo Atrás, é um filme com Ailton Graça, Juliana Alves, participação de Tonico Pereira, Lázaro Ramos, eu, Dada Coelho, Juan Paiva, Lelê, enfim, um elenco muito bacana.
direção do Jefferson D, produção da Racor Filmes. E o que acontece? Esse filme ele é baseado num livro que eu escrevi um tempo atrás chamado Vai na Bola Glanderson. E esse livro ele foi motivado pelo excesso de obras que, ao falar do subúrbio carioca, só falava do crime, marginalidade, tráfico, guerra de gangues. Eu sou goiano e é exatamente essa imagem que chega para quem não está lá. A impressão que eu tenho, que as pessoas recebem, é que você vai ao Rio de Janeiro, saiu do hotel, vai tomar uma bala, entendeu? Porque tamanha a quantidade de notícias que você tem sobre a violência do Rio. E o subúrbio, então, a pessoa fica apavorada. E, na verdade, o subúrbio não é isso. Eu me incomodava muito, e você está falando justamente de uma minoria da população suburbana, que são os marginais, os milicianos, a coisa toda, entendeu? Você tem uma grande massa de trabalhadores ali, e de gente que se diverte, gente que tem histórias boas para contar e tudo mais. Então eu queria contar isso, contar a história do subúrbio, contar uma história que se passasse no subúrbio, que tivesse esse espírito positivo. Esse resultado que você busca é mais um combate a esse preconceito que você narrou aqui, que resulta das pessoas que não estão lá, ou uma outra imagem, uma imagem mais positiva? O que foi mais assim o foco? Uma imagem mais positiva que às vezes ela é um pouco apagada, ou ir de frente contra o preconceito que tem? O filme ele não é um filme ativista, entendeu? Certo. Eu queria contar uma história, e ele é até curioso que assim que a gente tem a grande maioria do elenco é negro, entendeu? E o comando do filme também é negro. Eu sou roteirista negro, né, vocês estão vendo. O diretor é o Jefferson D, um outro negro. O diretor de fotografia, o Cristiano Conceição, também negro. Enfim, o direção musical Benegão. Cara, enfim, a gente conseguiu colocar um filme que não só o elenco fosse negro, que isso Cidade de Deus também já tinha, né? Mas tem um comando negro também, para contar uma história divertida. E a história é a seguinte: é um brasileiro ferrado, desempregado, que resolve ser empresário de jogador de futebol sem entender nada do assunto. Aí percorre o subúrbio carioca, descobre um garoto improvável e tenta turbinar a carreira desse garoto, que vem a ser o Glanderson. Esse empresário é o Ailton Graça, o jogador é o Juan Paiva. Enfim, a minha ideia era contar uma história que fosse divertida, que tivesse amor, que tivesse aventura, que tivesse, enfim, certo thriller e tivesse humor, bastante humor, se passando no subúrbio carioca. E esse filme, ele agora está no Telecine. Vocês podem assistir aí, está no Telecine, correndo atrás. E antes dele ir para o Telecine, a gente percorreu vários festivais no mundo. E os turistas, os gringos, né? No caso aí, o turista era eu, né? Que eu estava lá fora. Mas os gringos, eles se impressionavam muito com o fato de você ter um filme que se passava no subúrbio carioca, que não estava falando de milícia, de traficante. Que é o que chega lá também, né? Entendeu? Essa que era a ideia. Exatamente, claro. Essa é a imagem que acaba sendo o cartão, um infeliz cartão postal do Rio de Janeiro. Outro projeto bacana que eu vi, que eu também saiu do forno há pouco tempo, e até queria que você explicasse um pouco mais, é de TV, que é o Conversa Piada, né? Que também joguei no YouTube, ainda não tem muita coisa, muito material, então assim, eu tô muito curioso para saber o que é esse formato, o que vocês buscaram com esse projeto que está na TV Cultura. Eu, Beto Silva, Hubert e Cláudio Manuel, a gente se juntou, depois de 11 anos do Caceta Fora do Ar, a gente se juntou e fez esse projeto Conversa Piada, que é uma resenha leve, divertida, que a gente fala sobre os temas que estão rolando aí, porque assim tem muita resenha que as pessoas se levam a sério, entendeu? Então a gente queria assim, vamos falar dos assuntos, mas vamos zoar a partir dos assuntos, entendeu? Essa que é o nosso espírito. Então a gente tem uma conversa, essa conversa é ilustrada por contribuição da internet, memes e tal, coisas que a gente vai pegando no TikTok, no Instagram e tudo mais, para contar fazer uma conversa sobre aquela notícia de uma forma mais leve, né? E aí ele também tem um quadro que a gente traz um entrevistado, que é o 4 contra 1, então cada um de nós manda uma pergunta para o nosso convidado, ele responde por vídeo e manda para a gente.
Porque nesse período, né, a gente não podia fazer uma coisa presencial. Isso que a gente está fazendo aqui. Entendeu? A gente, quando começou, falou assim, vamos evitar, né, porque tinha uma série de protocolos falou, não, vamos evitar isso e vamos fazer dessa forma. Então temos o 4 contra 1 e a gente também tem uma repórter, que é a Paloma Santos, que ela fica sediada lá em Belo Horizonte. Então ela é a nossa repórter em situação de rua. Então ela vai conversar a gente está conversando determinado tema no estúdio e ela vai para a rua para conversar sobre aquilo com o povão. Esse é mais ou menos o formato. Ele está na TV Cultura todo sábado às 10 da noite, depois do Jornal da Cultura, e ele fica depois no canal da TV Cultura no YouTube. Eu tentei procurar. Já tem lá, já temos 3 edições, estamos indo para a 4ª agora, no próximo sábado, entendeu? Aí deixa eu te fazer outra pergunta. Eu fico aqui do seu lado, eu fico assim arrepiado, porque é o cara que me fez rir por mais de 10 anos na TV, para mim é uma honra estar aqui com você. A gente sabe que qualquer tipo de negócio, a gente tem que pensar no público, né, que a gente busca alcançar. Você é um cara que quem tem 30 anos para cima, 30, 40, 50, todo mundo te conhece. Sim. Mas aí você está indo por projetos diferentes, stand-up, você já é um digital influencer, tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, ou seja, faz parte da sua estratégia pegar também um outro público de faixa etária, ou seja, trabalhar também com essa nova geração, porque eu penso que para você deve ser um pouco confortável ter tantos milhões de pessoas de 30 para cima que já sabe quem é você, já conhece seu trabalho, já tem a porta aberta. Mas existe também, quando se fala em novos trabalhos, a ideia de conversar com pessoas que não puderam te acompanhar na época do Caceta, na época maciça, que... Entende o que eu quero dizer? Eu entendo, assim, na verdade, assim, o que eu procuro é me manter em movimento. Certo. Entendeu? Essa é a minha preocupação. Não parar no tempo. Não ficar parado ali, achando, sabe, ficar olhando o álbum de fotografia, olha... Era massa, né? Tá bom, entendeu? Embora eu goste, acho bacana e tem que valorizar, sabe? Porque o brasileiro tem uma memória muito curta, né? Exatamente. Então eu acho importante a gente chegar aqui e falar, não, o Caceta, ele foi um sucesso tremendo, muita gente jovem não conhece. Exatamente, não sente o peso, né? Não tem, mas acho importante e tal. Mas eu acho legal você estar vendo o que está acontecendo, estar se aproximando das novas linguagens, entendeu? E se isso atrai o público jovem, ótimo. Se isso atrai o público mais maduro, que também está ligado no que está acontecendo agora, maravilhoso, entendeu? Quanto ao público jovem, sabe um público jovem que eu quero muito atingir? Qual? Meus filhos. Quais são as idades? Eu tenho um filho de 29 anos, que ele nasceu exatamente no ano em que o Caceta foi lançado, 92. Esse cara acompanhou bem e tal, depois cresceu, foi a muito bastidor, entendeu? Acompanhou bastante, até viagem a trabalho, não do Caceta, mas viagem de algum job, ele fez comigo, eu, o Bussunda e ele, a gente percorreu o Brasil fazendo uma campanha publicitária, enfim, ele acompanhou bastante. Mas eu tenho os 2 filhos, um de 19 e outro de 18, que, porra, não fazem a menor ideia, assim, do como é que era o Caceta e tal. Eles têm uma vaga lembrança, porque a gente fala e tal, entendeu? Porque a gente mostra alguma coisa. No ano passado passou uma retrospectiva, eu forcei os caras a verem e tal. Então, é até curioso assim que o programa Conversa Piada, como ele não passa só na televisão, como ele passa também no YouTube, aí eles vêm, entendeu? Porque se passar só na televisão era mais uma coisa que eles não estavam nem aí. Mas é engraçado assim quando eu falo que eu vou num podcast, vou no Flow. Os caras, você vai no Flow? Meu Deus, você foi no Flow, né? Eu vi. 3 horas e tanto de conversa. Aí eles se ligam, né? Quando eu fui fazer com o Defante lá, o Juscelino Cubicast, eles quiseram ir, eles até foram comigo, entendeu? Sabe? Então eu fiquei, pô, que legal, os caras quererem acompanhar. Então é bacana você tá em movimento e tá dando a oportunidade de ter esse contato, né? Hélio, já que você é um cara que arrebentou na TV, na época áurea da TV, eu tenho uma curiosidade, porque eu sou jornalista, mas essa dúvida, eu não tenho uma resposta formada para saber se você tinha uma impressão. O que você acha que é o futuro da TV, já que você acabou de falar que você tem filhos com diferença de 10 anos e até imagino que a forma de consumo de TV do de 29 pro de 19 deve ser diferente. Como é que você imagina, já que você é um cara que
tanto aproveitou da TV, tanto fez história na TV. Como é que você imagina que vai ser o futuro da TV? A TV está muito diferente, né? Você vê assim que, por exemplo, o humor ele migrou. O humor ele praticamente migrou da TV para a internet, né? Você fala, hoje não tem humor. Não tem sim, tem até mais. Mas você está nos memes, você está no TikTok, você está no Instagram, Reels, essas coisas assim, né? Entendeu? Na TV realmente baixou ali. Eu acho que a TV ela tem um papel muito forte ainda no ao vivo. Eu não sei se ela vai conseguir, se a internet ainda vai superar isso, né? Mas o ao vivo, aquela coisa assim, no momento que você tem que juntar todo mundo para ver uma coisa, né? Então a TV ainda tem um papel. Copa do Mundo, vamos ver pela TV, né? Sabe? Há um pronunciamento, vamos ver, o cara vai falar uma bobagem aí para todo mundo ouvir, aí todo mundo para ouvir, né, ao mesmo tempo, sabe? Reality, né, que as pessoas querem ver. Tudo bem que você pode assistir depois, mas se você quiser conversar sobre o que aconteceu ontem, né, você tem que ver naquela hora, né? Enfim, eu acho que a TV tem muito essa coisa do ao vivo ali, né, do futebol, entendeu? Sabe, o partido está acontecendo naquele momento, mas assim, mesmo isso, a internet já está começando a comer o rabo da TV nesse aspecto. Então, eu não sei exatamente como é que vai ser, mas eu acredito que, como todas as outras mídias, ela vai acabar convivendo com as futuras, porque quando surgiu a TV, achavam que ela ia acabar com o rádio, né? Quando surgiu a internet, acharam que ela ia acabar com a TV, sabe? E o impresso também, né? O pessoal falava que... O impresso também e tal. E, na verdade, o impresso está meio cambaleante, né? Mas o fato um impresso está cambaleante, mas o conteúdo de um jornal com alguma credibilidade e tal, ainda tem um peso, né? Uma coisa é você ler uma notícia que veio pelo zap da tua tia. Outra coisa é ver na TV, tem essa credibilidade. Quem é que está escrevendo? De onde? Qual é o órgão? Qual é o veículo que está trazendo essa notícia? Isso tem um peso, né? Então eu acho que essa convivência vai acontecer durante um tempo, vão aprender. O rádio passou por uma crise muito grande. O rádio se reinventou agora como você tem imagem, né? Todos se ligaram com a internet, né? O impresso se ligou, o rádio se ligou. Exatamente. Né? Até a TV se ligou, da forma como é possível, né? Integrado. Então, assim, o aparelho de televisão, ele está meio caindo em desuso, né? Então, ele está correndo atrás de... Não, a TV também, você também pode ver a internet pela TV. Então, hoje você vê YouTube, você pode ligar uma Smart TV, você vê um canal do YouTube na televisão. Né? Exatamente. Entendeu? Da mesma maneira que você veria num computador. Então, é uma forma dele se renovar, né? Já que você falou tanto de internet, a gente já pode considerar que a gente tem uns 10 anos de internet consolidada no Brasil. Você acha que pro humor a internet foi mais positiva ou negativa? Por que eu te pergunto isso? Tem tantos exemplos aí de uma piadinha ou de um comentário infeliz ou mal interpretado acabar com tantas carreiras, com tantos números, com tanto prestígio de anos, que eu acho isso tão temerário, assim, aí eu acho que isso é o grande problema da internet. Mas você é um cara que tem experiência com os dois, mas falando de internet, você acha que pro humor, nós estamos falando do humor, ela foi mais positiva ou mais negativa? Eu acho que tem os dois aspectos, assim, tem esse aspecto aí que você está falando, um aspecto negativo de uma patrulha, cancelamento, não ter perdão, né, e essas coisas todas. E aí isso não é só o humor, né, isso tem várias áreas aí, mas por outro lado, assim, democratizou muito a produção, né, muita gente produzindo, sabe, e aí surgem fenômenos como o Whindersson Nunes. Como aconteceu o Whindersson Nunes? Era garçom no Piauí, se não fosse a internet, exatamente, não estaria conquistando o mundo, digamos assim. Ele teria que ter... Democratiza para dar voz para quem não teria voz, mas a forma de punir não é democrática, às vezes, né? O cancelamento não é democrático, eu acho as pessoas, ditatorial. Eu acho que tem uma coisa assim, quem nunca comeu melado quando come silambuza. Então, tem uma coisa que você não tinha meios de dizer assim, olha, eu não estou gostando disso que estou vendo na televisão. Não, isso aí não está legal. Você tinha que mandar uma carta para a emissora, aquilo não tinha efeito nenhum. E hoje, você não gosta, você fala diretamente com o artista, com o produtor. Você fala isso é verdade. Faz o post. Enfim,
Então eu acho assim que a gente está vivendo um momento do excesso disso, entendeu? Eu acredito que existe um movimento pendular, né? Então você vai para um lado, vai para o outro. Tá pesando demais, né? Eu acho que penalidades. é um momento que você vai chegar num equilíbrio dessa situação, entendeu? Mas eu acho bastante razoável que as pessoas incomodadas tenham o direito de se colocar. A questão toda é que a forma como está sendo colocado. Então, assim, se você não gosta de determinada coisa, você não é obrigado a consumir, entendeu? Agora, a ideia não é essa. A ideia é que se você não gosta, aquela coisa não pode existir. Ela tem que sair do circuito. Entendeu? Ela tem que ser cancelada. Sabe? Então, uma coisa é você querer que mensagens criminosas sejam espalhadas. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu não gostei, então isso não pode existir. Isso é uma outra história, entendeu? Então, para você chegar a esse equilíbrio, vai levar um tempo ainda. Como você falou, tem pouco tempo, é uma novidade. Então, a gente ainda não sabe como lidar com isso direito. Mas imagino que a gente vai aprender. Outra coisa, vocês focavam muito na época do Caceta na questão da política. Acho que até interferiram na forma como o Brasil era gerido naquela época, pelas alfinetadas, pelas as formas ácidas, às vezes, de dar aquele toque na população, né, através da TV. E hoje, com a internet, parece que isso saiu um pouco. Parece que as pessoas hoje têm um pouco de medo de se expor quando fala de política, tanto na internet quanto na TV. O que aconteceu? Você acha que é por causa desse pedágio que pode ser pago de, eu acho que ser cancelado, digamos assim? O que acontece assim, aí tem a ver com a característica dos veículos, tem muito a ver. A TV, uma TV aberta, era um canhão que você falava com todo mundo, falava com todas as classes, com todas as regiões, enfim, com o Brasil inteiro. A gente, quando estava escrevendo o Cacete Planeta, a gente tinha preocupação, essa piada, ela vai ser entendida no interior do Ceará, ela vai ser entendida na Avenida Paulista, entendeu? Sabe, o cara que está andando de trem, tá entendendo? O cara que tem um iate, tá entendendo? Sabe? Então essa aqui, o cara que tem iate não vai entender tanto. Essa aqui, o cara que anda de metrô lotado não vai pegar tanto. Enfim, mas vamos botar todas e tal, porque a ideia é falar com todo mundo. A nossa ideia era falar com todo mundo, a nossa ideia era zoar todas as tendências políticas, entendeu? Com ênfase, obviamente, em quem está no poder. Exato. O cara que está no poder, o cara está numa vitrine maior, tá todo mundo. Não pode ser criticado. Não, pô, sabe? Então é esse o cara que. Entendeu? Exatamente. Hoje a pessoa acha, o sujeito que apoia quem está no poder, acha que você só está falando mal daquele cara. Não, é porque ele é o que está em evidência, pelo amor de Deus, cara. Faz parte do combo, né? Pelo amor de Deus, a gente sacaneou Sarney, sacaneou Tancredo, sacaneou. Nossa, FHC, pelo amor de Deus. Henrique, Lula, Dilma. Por que não vai fazer isso agora? Temer. Aí agora não pode seguir. Mas eu acho que essa questão toda que você está colocando aí, tem uma questão seguinte. Hoje o que acontece? A internet ela permite que você fale com um público específico, nichos, né? Bem específico. Você pode, inclusive, você ter milhões de seguidores e o cara do lado, o vizinho ao lado não sabe quem é você, né? Porque você está falando com milhões de pessoas que têm uma identificação. Exato, um pensamento parecido. Entendeu? Então o que acontece? Politicamente isso também acontece. Então o cara fica conversando com aquele mundinho, o outro fica conversando com aquele mundinho. Quando esse mundinho fala daquele ali, aí não pode. Não pode, entendeu? Porque você pertence a outro mundo, você não pode vir falar disso aqui. Não pode. Entendeu? Então, eu acho que não existe o que a gente imaginava, que eu acho uma pena, é que a gente imaginava que a internet ela ia promover um debate político, e isso não acontece. Não acontece porque as pessoas estão querendo mais reafirmar as suas convicções. Ela não quer saber de ouvir uma opinião contrária, nem entendeu? Ouvir. Porque o cara que é contrário àquilo, o cara é um completo idiota, que deveria concordar comigo, né? Exatamente. Então, esse é um problema sério. Eu vi que no Globoplay vocês lançaram um material agora em relação ao Bussunda, e eu queria saber, que você comentou que ano passado tinha uma turnê do Cacete, né, que vocês estavam indo para os teatros, se tem algum material audiovisual que vocês pensam pro projeto do Caceta? Não, o Cacete Planeta acabou. Não, eu falo assim de um documentário, alguma forma de... É o que eu estou falando assim, o Cacete Planeta acabou, a gente fechou esse ciclo maravilhoso e tal, a gente lamenta que não tem assim, que o povo não tem acesso, porque assim, a gente tem muito material. Eu acho que para que ele viesse à tona e fizesse sentido, teria que ter uma curadoria, ver os quadros que sobreviveram, os quadros que ficaram
pelos anos por aí, entendeu? Não sobreviveriam, não fariam mais sentido hoje e tal. Então acho que deveria ter uma curadoria para vir. Mas enfim, isso não está acontecendo, a vida está seguindo em frente, estamos fazendo outras coisas e tal. O Cláudio Manuel é um grande documentarista, ele fez um documentário sobre o Simonal, fez sobre o Chacrinha e agora está com essa série Meu Amigo Bussunda, é uma obra do Cláudio Manuel, absolutamente autoral, a gente participa como entrevistado, entendeu? Mas quem teve a ideia, concepção, criação, produção, tudo com o Cláudio Manuel, entendeu? Então, a gente... Agora, se alguém quiser fazer uma obra, um documentário sobre o Caceta, será super bem-vindo, receberemos muito bem. A gente que não está preocupado, bom, agora vamos fazer... De partir de vocês. É meio estranho, né? Entendi. Fazer uma... Bom, vamos fazer um documentário aqui falando bem da gente mesmo. Porra, acho que é muito esquisito, entendeu? Mas merece demais. Entendeu? Tem espaço. Olha, em nome do Papo de Fã, quero te agradecer pela sua... Eu queria só, então, antes de você agradecer, então, eu queria falar um projeto que eu acho muito interessante, que eu estou envolvido, que é o da Biblioteca Comunitária Hélio de la Penha, que acontece lá no Complexo do Caju, é uma área periférica lá do Rio de Janeiro. A Biblioteca Comunitária, ela atende a um público muito carente no Complexo do Caju. Caju tem a coisa mais conhecida do Caju lá no Rio de Janeiro é o cemitério do Caju. Mas atrás desse cemitério você tem uma área enorme que é uma zona portuária que foi onde o Rio de Janeiro começou por ali. Tem até a casa de banho de Dom João VI. Enfim, a família imperial morava ali perto antes da Avenida Brasil cortar o contato com aquela região. A região ficou muito empobrecida e muito carente de ações culturais. Sim. Então, a gente está com essa biblioteca lá. Eu fui convidado, na verdade, por uma instituição chamada Favelivro para batizar uma biblioteca ali. E eu falei que eu não queria ser apenas um nome, uma plaquinha na biblioteca, queria me envolver, minha mulher, a gente se envolveu mesmo e estamos o tempo todo lá ligados nas atividades, na programação, no acervo, recebemos doações de livros de amigos e de fãs e tudo mais. E eu estou muito satisfeito com esse projeto da Biblioteca Hélio de la Penha lá no Rio de Janeiro e espero que isso sirva de exemplo para outras iniciativas parecido. Com certeza, usando o prestígio de ser uma figura pública nacional a favor da comunidade, digamos assim, né? Exatamente. Então quero deixar aqui para você o recado final, porque aqui no nosso Papo de Fã, eu sou só a ponte entre os fãs e você que é o ídolo. Muito obrigado. Então é isso daí, tudo que eu estou conversando com você aqui hoje, são os fãs que mandaram para nós, eu fui só a ponte. Legal, eu espero que você vá lá prestigiar o nosso show hoje, tá? Chocolate cumprimenta e convida. Eu vou fazer um show lá com o Thiago Raiz. Meu xará, um PM muito engraçado. Você vai achar ele muito engraçado. Eu tô com medo, entendeu? Tô com medo dele me dar uma dura lá no palco, entendeu? Ele é muito bom. Eu espero voltar livre pro hotel depois. Vamos ver, entendeu? Vou tentar me comportar. É isso aí. Papo de Fã com a de la Penha. Muito obrigado. Viu?